esquema de banco de dados é o conjunto de metadados que descrevem o banco de dados. O esquema é especificado no projeto de banco de dados e não muda frequentemente, uma vez que o minimundo não muda com grande constância. O diagrama de esquema é uma representação gráfica do esquema que representa diferentes aspectos como tipos de registros e itens de dados, além de restrições aplicadas sobre os dados. Na figura apresentada, observamos um diagrama de esquema composto por um único construtor de esquema, nesse caso, professor. Cabe ressaltar que o diagrama de esquema apresenta a estrutura de cada tipo de elemento em um banco de dados, mas não apresenta as instâncias, ocorrências dos elementos. Observe que na figura apresentada, as instâncias do construtor de esquema professor não fazem parte do diagrama de esquema. Por instância de banco de dados, denominamos o conjunto de dados armazenados em um instante no tempo. É uma espécie de fotografia do banco de dados, ou snapshot, num determinado momento. Dizemos que um banco de dados está num estado vazio quando o esquema foi especificado, mas não há dados armazenados. Analogamente, um banco de dados está num estado inicial quando efetuamos a primeira carga de dados, sendo que a partir daí, o estado do banco de dados é alterado após cada operação de inserção, remoção ou modificação de um valor em um item de um registro. Assim como existem diferentes modelos de dados que provêm níveis diferentes de abstração, existem abordagens que organizam aspectos do esquema em diferentes níveis, no intuito de facilitar a visualização do usuário. Tal organização visa prover uma natureza autodescritiva ao banco de dados, prover suporte a múltiplas visões de usuário e garantir a independência entre aplicações e dados. Uma dessas abordagens é a arquitetura de três esquemas, em que o esquema é subdividido em três níveis: externo, conceitual e interno, como pode ser observado na figura apresentada. O esquema externo contém as visões do usuário, onde cada visão descreve a porção de dados em que um grupo de usuários tem interesse, ocultando os demais. A implementação do esquema externo pressupõe a escolha do modelo de dados representativo a ser adotado por todo o banco de dados. O esquema conceitual contém a estrutura lógica do banco de dados, com uma descrição detalhada dos tipos de dados, entidades, relacionamentos, restrições e operações, de acordo com o modelo representativo adotado. O esquema interno contém a estrutura de armazenamento físico do banco de dados, com uma descrição detalhada da estrutura de armazenamento de arquivos, registro e índice. Para o efetivo processamento de consultas, o SGBD deve realizar diferentes transformações entre requisições e resultados, entre os diferentes níveis de esquemas, um processo denominado mapeamento. Uma solicitação do usuário deve ser transformada em uma solicitação no esquema externo, em seguida em uma solicitação no esquema conceitual e, posteriormente, uma solicitação no esquema interno. Após processada no nível interno, os resultados devem ser transformados para o nível conceitual e depois novamente transformados para o nível externo, que se encarrega então de apresentar o resultado final ao usuário. A independência de dados é a capacidade de se alterar elementos do esquema em um nível sem precisar alterar o esquema de nível adjacente superior. Dessa forma, na independência lógica, é possível alterar o esquema conceitual sem alterar o esquema externo, por exemplo, acrescentando um tipo de registro sem alterar as visões de usuário. Na independência física, é possível alterar o esquema interno sem alterar o conceitual, por exemplo, reorganizando os arquivos de índice sem precisar alterar o tipo de registro. Apesar da arquitetura de três esquemas tornar mais fácil a independência de dados, poucos SGBDs comerciais a implementam completamente, pelo fato dos mapeamentos adicionarem uma sobrecarga no processamento das consultas, levando a uma queda de desempenho. Consultas são solicitações de usuário. Uma abordagem de banco de dados precisa oferecer interfaces e linguagens apropriadas para seus usuários especificarem suas consultas. Usuários finais podem usar uma linguagem de manipulação de dados, ou DML,
para solicitarem operações de inclusão, remoção, modificação ou recuperação de dados. Analistas e programadores podem usar uma linguagem de definição de visão para especificar as visões de usuários no esquema externo, bem como seu mapeamento para o esquema conceitual. Projetistas podem usar uma linguagem de definição de dados, ou DDL, para especificar o esquema conceitual do banco de dados, e administradores podem usar uma linguagem de definição de armazenamento, ou SDL, para especificar os elementos do esquema interno. De acordo com a forma como as operações podem ser especificadas, as linguagens podem ser consideradas de alto nível, onde operações complexas são especificadas de forma não procedural, declarativa e concisa, recuperando muitos registros em uma única operação, ou de baixo nível, onde operações são especificadas de forma procedural em uma linguagem hospedeira, recuperando registros individualmente e processando-os separadamente. Em SGBDs atuais, que adotam o modelo relacional, as diferentes linguagens são unificadas em uma única linguagem denominada Linguagem de Consulta Estruturada, ou SQL, que, além de prover instruções para definição e manipulação de dados e elementos dos diferentes níveis do esquema, oferece suporte para outros tipos de instruções, como as de controle de acesso e segurança.